adoração, todo louvor, Senhor, é somente para Ti, Senhor. Eu quero falar, Senhor, conosco, Senhor, através da palavra, através do louvor, Senhor, de cada um, Senhor, que aqui de buscar, Senhor, aqueles que ainda não chegaram, Senhor, Teu Pai, Senhor, que eu sei que cada um, Senhor, Pai, para a segurança, Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém. Amém. Irmão, faça parte. Amém. Vamos passar a palavra para o pastor. Eu estou editado uma palavra, amém? Se quiser abrir a palavra de 2 Pedro. 2 Pedro 20, amém? Amém? Assim diz a palavra, 2 Pedro 20. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porém outra vez envolvido nelas, e vencido, tomou-se o último estado pior do que o primeiro, porque o melhor é ouro não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o e desviaram-se do santo mandamento que lhe foram dados. Amém? Então essa palavra aqui é para que nós, quando nós vamos, nosso único caminho quando a gente vai para Cristo, né, que a gente está na igreja, estamos aprendendo a palavra do Senhor, então nós não devemos olhar para trás, né? A gente sempre está sempre para frente, sempre indo na presença do Senhor, e não a gente deve estar voltando para trás, né? Porque se a gente não buscar Deus, né, não adianta o fim adversificado das coisas que acontecem, a gente tem que estar sempre no caminho de Deus, não desistir, porque esse caminho é conduzido pelo nosso Senhor, amém? Deus, passa a palavra, pastor está provando o Senhor em lugar do Senhor, amém? Glória a Deus, da amada igreja, vamos agir nos vertentes, tá bem? Nos vertentes, não.
para Abraão, Pai, e na descendência dele seria bendita todas as nações da terra. E nós aqui também estamos, Pai, no pátio, Pai, no corpo, Pai, vivendo, Pai, e desfrutando da tua grandeza, aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a igreja aqui. Vamos louvar. Número 5, amém? Número 5, nossa cristã. Espírito, acalma e corpo, oferta-te, Senhor, como-se a verdadeira enrolação de amor. Eu tudo a Deus consagrado, em Cristo vivo ao cantar. Ó, desce o santo do céu, vem nos zelar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo ao dar. Ó, desce o santo do céu, vem nos zelar. Espírito divino do Pai, a provissão, serei cada alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagrado, em Cristo vivo ao dar. Ó, desce força do céu, vem nos zelar. Ó, desce força do céu, vem nos zelar. Pai, nós cremos que tu selaste a cada um de nós, Pai, e nós podemos viver e desfrutar da tua grandeza, Pai, porque o teu amor, Pai, está em nós, e nós cremos e vivemos em nome do Senhor Jesus Nazareno. Glória a Deus. Amém. Passa a palavra para você, amém. Ministrando a palavra. Amém. Glória a Deus. Saudando a igreja na paz de Jesus Cristo. Obrigado por estar aqui mais uma noite. E eu tenho certeza que Deus quer falar aos nossos corações, amados. E segundo o que já tem sido ministrado durante os tempos, e ontem nós também falamos, e realmente o Senhor veio falar aos nossos corações, testificando essa palavra, a respeito do que representa então para nós. Amados, o juiz de Deus tem uma representatividade mais profunda do que nós imaginamos, e por muitas vezes nós não compreendemos, para aqueles que creem, para aqueles que vivem no amor e na graça, o que representa este juízo, o que representa na realidade a justiça de Deus em nossas vidas, amados. E amados, todas as vezes que nós
cada um de nós chegamos diante da face do Senhor, nós chegamos porque necessitamos de algo. A realidade é essa, né? No início nós chegamos a Deus porque nós necessitávamos então de algo que viesse trazer paz aos nossos corações, algum de uma outra forma, né? Buscaram outra coisa, talvez uma bênção. Indiretamente, muitos e muitos chegaram, às vezes por causa de outras pessoas, e daí por diante. Mas amados, eu quero aqui reportar no livro de João 12. Nós vamos começar a meditar então a respeito do que representa este juízo, né? O juízo deste mundo já é chegado. E o que é o juízo deste mundo? O que o Senhor quer então para juízo, né? Nós falamos a respeito de que o início de todas as coisas começa com o chamado. Existe o chamado, existe o ouvir, existe o compromisso. E agora então, depois de tudo isso, vem o juízo de Deus. Amém? Você encontrar, fala assim no livro de João 12, a partir do versículo de número 20, né, todo o contexto falando a respeito dos gregos, mas aqui fala no versículo de número 28, que em diante eu quero ressaltar, que diz assim, ó: Pai, glorifica o teu nome então. Veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: o anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amados, a misericórdia do Senhor. Nós estamos debaixo e fundamentados no Evangelho. E Evangelho para nós, amados, representa boas novas. Juízo, justiça de Deus tem uma representatividade mais profunda do que nós possamos entender por muitas vezes, amados. Por muitas e muitas vezes, quando nós falamos assim, não, Deus vai trazer o juízo, vai julgar o mundo. Mas qual é o julgamento que o Senhor trouxe para cada um de nós? Com qual propósito foi que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo? Qual o propósito, amados? Que o próprio Senhor, Ele entregou a sua alma, amados, para juízo e justiça deste mundo. Amados, a palavra do Senhor desde o princípio, ela traz uma seguinte palavra, que diz assim, que todos haviam sido pecados, e todos estavam destituídos da glória. Ou seja, amados, todos nós outrora estávamos condenados à perdição, não tínhamos outro juízo a não ser a perdição, não tínhamos outro legado a não ser o quê? A condenação eterna. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim, que Ele não veio para condenar o mundo, mas que Ele veio para que o mundo fosse então salvo por Ele. Agora, juízo, por muitas e muitas vezes, para aqueles que não reconhecem e não creem no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e não fazem valer o que sucedeu com o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor fala desde os profetas mais antigos, amados. Eu quero reportar com os irmãos no profeta Oséias, porque o profeta Oséias é um homem que Deus Ele deu uma ordenança difícil, e eu acredito que por muitas e muitas vezes obedecer ao Senhor aparentemente pode até parecer loucura, porque homens que ouviram a voz de Deus e obedeceram, fizeram coisas que por muitas e muitas vezes ao homem natural não é compreensível. Mas nós vemos Oséias, então, quando o Senhor Deus Ele fala a Oséias, e Ele fala assim: vai Oséias e toma mulher de prostituições. E tudo aquilo representava uma alegoria a respeito dos dias de hoje e das coisas que haveriam de suceder e com o povo de Israel.
e nós vemos ali o povo de Israel se definhando e se espalhando por todo o mundo, né? E nós vemos então agora nos tempos finais. Eu digo tempos finais porque, né, no século praticamente 20, 21, nós vemos a restauração, né, do Estado, da nação de Israel, e esse povo cada vez mais e mais se fortificando, e nós agora como a igreja de Cristo chamada. Mas vamos reportar lá no livro de Oséias 6, para que a gente possa compreender então, amados, qual é o juízo e a justiça. Marca aí João 12, porque nós vamos voltar ainda em João 12. Mas só para que nós possamos compreender, Oséias, ele foi... Eu falei Joel desde o começo? Eu falei? Tá bom, então eu falei Joel agora, né? E é Oséias, tá, pessoal? É Oséias que Deus... Oh, meu Deus do céu. Tomar cuidado, irmãos. Contaram isso, né? Não sei se é verdade, né? Teve um pastor que proibiu o futebol, né? Ele proibiu o futebol porque estava escrito lá na palavra de Deus: para a bola e tira a trave, né? Tira a trave e para a bola. Daí ele falou assim: agora não pode mais jogar futebol. Coisas que a gente tem que tomar cuidado, mas responsabilidade da palavra do Senhor, né? Oséias capítulo número 6 em diante, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Amados, olha só quanto tempo o profeta Oséias ele profetizou a respeito do que o nosso Cristo, porque Ele agora, Ele se entregou por nós, Ele haveria de padecer. E Ele fala aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele nos dará, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Agora, versículo de número 6. Nós vemos juízo aqui, falando a respeito do juízo, saindo como a luz. Mas olha o que o Senhor diz aqui: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha aqui, versículo número 7. Mas eles transpassaram o meu conserto, né? Como Adão, eles se prostraram aleivosamente contra mim. E aqui fala todo o povo de Deus para nós. Olha só o que desde o Antigo Testamento, então, Deus ele fala para aquele povo, para as tribos especificamente. Amados, cada um tem a sua característica, cada igreja tem a sua característica, né? Assim também como Rúben, Gade, Aser, Naphtali, né? Cada um tinha a sua característica, mas todos eram filhos de Israel. Assim também, amado, nós temos a igreja no dia de hoje. Nós temos a Assembleia de Deus, nós temos a Batista, nós temos a Metodista, nós temos a Presbiteriana, renovada e não renovada, e tantas outras denominações, amados. E nós temos a Adnipo também, a Assembleia de Deus Rio Brasileira, amados. Mas aqui é um lugar onde se prega o quê? A graça e o amor, e não as obras, amados. Amados, pela ação das obras, nenhum de nós poderíamos ser salvos. E se fosse salvo pela ação das obras, amados, então nós anularíamos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, não cumprindo então o juízo e a justiça de Deus. E a questão é que para mim e para você, então, que conhecemos então agora o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, porque, amados, Jesus Cristo, Ele tinha uma opção. Ele teria uma opção, sim, se Ele quisesse. Ele poderia ter dado ordem aos anjos. Ele poderia, naquele momento, Ele disse: se eu quisesse, daria ordem.
Mas, amados, era necessário que todas aquelas coisas acontecessem para quê? Para que assim se cumprisse a Escritura. E por amor de nós, por amor de mim. Mas que amor tal é este? Que o Pai então entregaria a sua vida do seu próprio Filho por cada um de nós, sendo que nós não somos merecedores. E aí nós vamos lá para Jeremias, profeta Jeremias 31. A gente vai dar um pouco a palavra do Senhor hoje, amados. Jeremias 31. Existem palavras, amados, que nós temos que gravar no nosso coração. Por isso, amados, eu coloco assim diante da igreja mesmo, amados, que nunca fui eu e não sou eu. Quem tem que falar aqui é o Espírito Santo. Jeremias 31 diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou o quê? Graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável misericórdia, benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão os frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores, dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Amados, olha só que coisa maravilhosa. Amados, é a mesma configuração que os profetas, movidos em um só Espírito, amados, e falados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles trazem a mesma concepção. Por quê? Porque eles entendem. E, amados, nós vemos a vida de todos os profetas do Antigo Testamento, como esses homens foram perseguidos, como eles sofreram muitas e muitas vezes. E, amados, não é caso que seja diferente também a nós. Não é caso, amados, que por muitas e muitas vezes, amados, nós encontremos dificuldades também. Porque, amados, o Evangelho da graça é um Evangelho difícil. O Evangelho do amor e da misericórdia é difícil. Porque se eu vejo o irmão pecar, e eu encampo a palavra de juízo da minha boca, e a palavra do Senhor fala em Mateus 7, que nós não devemos julgar para não sermos julgados, mas quando nós então tomamos a palavra e julgamos o nosso próximo pelas suas atitudes, não, você vai para o inferno. Você vai para o inferno porque você fez isso. Nós estamos colocando itens e acrescentando o quê? Aflições à vida do meu próximo. E quando isso acontece, amados, nós falamos e declaramos: o sacrifício de Cristo não tem valor na vida deste homem. E, amados, quando nós sabemos que a lei sendo ela guardada, ela é boa, diz a palavra do Senhor. Mas também, amados, se um só item eu transgredir, eu já transgredi em toda ela. Se eu dissesse aqui, quantos de nós estamos preparados para que Jesus Cristo venha agora buscar a sua igreja segundo as obras? Eu vou para o inferno. Pastor, vai para o inferno se for segundo as obras? Vou. Lógico que vou, porque eu sou pecador. Não sou santo não, amados. Eu sou falho. E não proclamo isso. E Paulo dizia: porque glorio nas minhas fraquezas. Sabe por quê? Porque nas nossas fraquezas, amados, em que Cristo então, Ele vem atuar. Cristo não vai atuar nas minhas fortalezas. Ou vai? Não.
Porque estou forte. Cristo vai atuar nas minhas fraquezas. E quando então eu estou fraco, aí diz a palavra do Senhor, então é aí que eu estou forte. Por que eu estou forte? Porque eu estou forte por causa da fortaleza que está em Cristo Jesus. Juízo e justiça de Deus, amados, representa para nós muito mais do que nós podemos compreender. Assim, mas as pessoas então que profanam, amados, eu acredito que houve um tempo em que Deus até permitia, né, tais manifestações. Recorda comigo agora lá no livro de Atos. Nós meditamos no livro de Atos ontem, na vigília. E no livro de Atos, capítulo número 5, desculpa, capítulo número 4. Bem, diz assim, Atos 4, versículo 32 em diante, diz assim: e era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder e testemunho a ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante o quê? Graça, amados. E amados, por muitas e muitas vezes é difícil nós compreendermos isso. Amados, às vezes as pessoas confundem muitas coisas do que simboliza o poder de Deus para nossas vidas. O poder de Deus, amados, e eu já passei por esse processo, amados. Antigamente eu pensava que o poder de Deus se limitava em cura, em libertação, em outras coisas que aos nossos olhos são visíveis. Mas, passando o tempo, eu aprendi que isso não vale nada, amados. Que isso não tem valor diante de Deus. Sabe por quê, amados? Porque por muitas vezes nós podemos ter nosso corpo estar são, mas a nossa alma estar enferma. E amados, Jesus Cristo, isso não é eu que falo. Ele não veio para aqueles que são sãos. Isso nós vamos entender agora. Eu quero que vocês compreendam, porque o pensamento é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Amém? E diz assim, ó: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, nominado pelos apóstolos, Barnabé, que é traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora olha só, é capítulo 5 mesmo, né? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levantando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui está a questão, amados. A questão, amados, não era dar as coisas. A questão não era que o povo estava dando as coisas em favor da obra do Senhor. Não era essa a questão. A questão era o desejo de entregar o seu coração. Amado, o juízo e justiça de Deus está resumido em pontos específicos, amados. Quando nós ouvimos o chamado, então nós o quê? Nós vamos seguir e nos propomos a servi-lo. Então nós obedecemos a sua voz, temos um compromisso vivo para com Ele, e o juízo e a justiça de Deus opera em nossas vidas. Da mesma forma, Ananias e Safias, almejando no seu coração talvez ser reconhecido. Olha, eu dei uma herdade, eu sou dizimista, olha aqui as cadeiras da igreja, foi eu que dei, foi eu que coloquei o papel aqui, foi eu que fiz aquilo. Amados, tudo que nós fazemos
e nós fazemos de coração, não existe a necessidade que ninguém saiba. Só que no devido tempo, a glória do Senhor vai ser manifesta. E a igreja vai ser edificada e abençoada. Não uma pessoa, mas todo o corpo de Cristo. Às vezes uma coisa simples, uma coisa que às vezes fica guardado dentro da gaveta, lá na frente aquilo vai servir para abençoar o povo da igreja. Só que nós temos que compreender que Deus espera o tempo necessário, né, para que essas coisas aconteçam. E aqui Pedro ele diz: guardando não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder, porque formaste desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre ele todos que isso ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Olha só, a mulher ainda podia ter sido salva, poderia, porque ela não sabia o que tinha acontecido. Só que aí olha aqui, ó, e disse-lhe Pedro, vendeste portanto. Mas Pedro também, ele perguntou de uma forma para saber, para entender o coração dela. E aí que está, amados, o que importa, amados, diante da face do Senhor, não é as nossas atitudes, é o que está aqui dentro. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É coisa de louco para entender isso, amados. Só estando debaixo da graça para entender. O cara, ele mata milhões, trocentas pessoas, milhares de pessoas. Ele adultera, é homicida, mata o marido da outra, fica com a outra, e ainda tem um filho com a outra, que vai ser rei. Aonde que isso tem coração de Deus, amados? Mas tem, porque Deus conhece o coração, porque Ele foi o único que disse assim: somente eu pequei. A culpa não era de Betseba, que estava lá no telhado, lá quase pelada. O problema é que nós culpamos o nosso próximo, o problema é que nós julgamos o nosso próximo. Mas eu pequei porque a carne é fraca, eu pequei porque ela ficou lá quase seminua na minha frente, eu pequei porque o dedo não aguentou. Tudo tem desculpa, irmãos. Agora quem está disposto a falar: eu pequei, eu errei, digno de morte eu sou. Davi ele disse: quem é este homem que fez tal coisa? Tomou da ovelha, né? Natan, o profeta Natan veio e falou com ele. Havia um homem que tinha muitas ovelhas e tomou da muda, aquele homem que tinha uma única que dormia no seu regato. Diga a este homem de morte. Foi o decreto dele, e ele não retirou este decreto. Ele dizia: ele era digno de morte, ele era digno de morte, só que ele confessou o seu pecado. Na minha angústia eu confessei o meu pecado, né? Eu não encobri o meu pecado, e tu ouviste e me perdoaste os meus pecados. Como? E aí que isso me maravilha, irmãos. Como Davi, ele sabia que haveria de vir o Redentor da vida dele, daquela forma, a ponto de proclamar e dizer: tu perdoastes os meus pecados. Amados, o Deus daquela época era Deus de juízo. O Deus daquela época de Davi era Deus, amados, da lei. Davi morreu crendo que mesmo depois da morte dele, ainda poderia vir alguém que pagaria o preço, levando consigo todo o pecado e toda a morte, do antes, do agora e do amanhã. Isso é coisa de louca, mas porque a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, então as tumbas se abriram, amados. E às vezes as pessoas não compreendem isso, acreditam que talvez seja um zumbi saindo do chão. Não, amados, significa que homens que estavam ali, amados, Davi, tantos e outros, foram para a glória então, porque Cristo veio pagar o preço. E diferentemente daquele homem que estava na cruz, amados, Jesus Cristo disse a ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Que coisa de louco, mas só que nós temos que compreender o que representa o juiz de Deus para as nossas vidas. Amados, misericórdia, benignidade. E quando então Pedro lhe pergunta para essa filha, aquela mulher, ele fala assim: vendeste portanto aquela herdade.
E ela disse sim, cínica, né? Se foi nós, no nosso tempo, falsa, nojenta, a gente já, por isso que Deus não faz o juiz de justiça, sabia? Você sabia que é verdade? Porque a gente já dá o decreto, falsa, mentira, a gente já julga a pessoa. Se a gente ficar quietinho, amado, Deus vai fazer a obra, amado. Acho que a gente não quer que ninguém morra, lógico. Mas olha só, diz a palavra do Senhor aqui. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertais para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens acharam na morte e a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para suas ruas e os punham ao leito das camilhas, para que os mesmos à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até a cidade se Circunvias concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados e espíritos imundos, dos quais todos eram curados. Mas glória a Deus por isso. E é maravilhoso realmente quando a cura de Deus ela se manifesta na igreja, entre o povo, de todas as formas, amados. Isso é maravilhoso. Lógico que nós glorificamos a Deus, mas, amados, eu quero que os irmãos compreendam, assim também como todos os apóstolos também compreenderam, que não é isso que conduz ao céu. Não glorificais porque os espíritos vos obedecem, porque os enfermos são curados, mas antes glorificai porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Esse é o motivo real pelo qual nós estamos, amados. Porque a minha carne, ela pereça, ela vai perecer, mas contudo a minha alma não. E nós temos que crer, amados. Crer até o final de nossas vidas. Amém? Vamos continuar aqui. Mateus, capítulo de número 9. Versículos número 9. Mateus 9, 9. Os encontraram? Diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegando muitos publicanos e pecadores, se assentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os que são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Isso é um mandamento que eu creio que nós temos que aprender. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O propósito que Cristo veio ao mundo, Ele veio para chamar os pecadores. Nós, para quê? Para o arrependimento, mudança de vida. Quem vai transformar, quem vai mudar a nossa vida? O próprio Cristo Jesus. E agora nós já estamos terminando, voltando lá no livro de João 12, né, onde nós estávamos, vendo o contexto do que se fala. Isso é para nós devemos compreender. Olha só, 32 fala: e quando for levantado a terra, todos
os atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte haveria de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco. Por um pouco de tempo andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Amados, por isso que eu digo para os irmãos que a questão não é quantos sinais nós vamos fazer. Amados, nós podemos ter bilhões de sinais, nós podemos ter bilhões de manifestações, e vai se juntar multidões. Só que 90%, não for mais, 99%, vai estar com a sua alma queimada no inferno. Isso eu falo pelo Espírito, amados. Quando eu venho numa igreja, amados, eu não posso generalizar, mas quando a gente entra numa igreja, amados, nós conseguimos perceber o Espírito. Os irmãos também conseguem, não sou só eu não. Quando os irmãos vão visitar algum lugar, e você entra naquele lugar, você sente já algo. Nossa, aqui é a unidade. Não, aqui contém. Nossa, aqui tem um espírito de sensualidade, de fornicação. Você consegue. Existe algo que discerne nosso espírito. Amados, e eu louvo a Deus, porque quando eu entro nesta igreja, eu entendo a unidade de Cristo. Eu entendo a graça e o amor de Cristo. Real, verdadeiro. Por isso que não me importa, amados, se tem bilhões, se existe manifestação ou não. Amados, eu louvo a Deus por todos os nossos irmãos, né, do mundo que estão espalhados, os irmãos lá de Angola que também têm nos assistido. E provavelmente são nossos irmãos mesmo da Nipo mesmo. Mas por quê? Porque entende o Evangelho da graça, do amor e do perdão e da misericórdia que nos é ensinado e foi nos ensinado pelo próprio Cristo Jesus. E o juízo deste mundo, amado, é exatamente isso. O Senhor Jesus, Ele veio não para julgar e não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Agora, quem crê já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Eu falo, mas será que é tão simples? Não, não é tão simples, é o contrário, é totalmente mais difícil. Porque eu disse que eu creio em Jesus, até o diabo crê e estremece a palavra do Senhor, mas eu creio. Ouvir o chamado, ouvi-lo, obedecê-lo, ter um compromisso vivo com Ele. Ah, amados, isso é difícil. Isso é duro, amados. Não, até ouvir a tua voz eu escuto, Pai, mas obedecer já é outro papo. Obedecer já não dá, isso aqui não dá. Então, como o Evangelho da Graça é um Evangelho fácil, amados? Como o Evangelho da Graça é o Evangelho que você vê aquele ladrão, aquele mentiroso, aquele homem que por muitas e muitas vezes está matando almas, roubando irmãos, porque existem muitos, amados. Existem muitos Ananias e Safiras aí espalhados no mundo, que quando olham para se glorificar, amados. Seja um ministro de sucesso. Tem até isso, amados, espalhado no mundo. E aí eu pergunto, como que um servo, porque ministro significa servo, vai ter sucesso? Hã? Você já viu um servo, uma empregada doméstica tendo sucesso? Mas eu não digo isso para humilhar, não, de forma alguma. Contrário, amados. Porque por muitas e muitas vezes, quando nós nos propomos a servir, nós somos honrados, sim. E isso o próprio Cristo fala, e nós vamos ver. E aí a palavra do Senhor mostra para cada um de nós, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e que foi a quem foi revelado
o braço do Senhor, por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha aí, ó. Até os principais, teve pessoas que teve homens, né? Nicodemos, creio que seja um deles, creu, mas deixa eu ficar quietinho, senão eu vou ser expulso aqui, né? Eu vou ser cortado do ministério, né? Eu vou deixar o meu cargo de pastor, de bispo, bispo, bispa, já tem apóstolo, apóstola, tem tudo quanto é. Agora presidente, está na moda, né? É presidente, então agora tem apóstola também. Amados, me perdoem, amados, mas não tem como eu olhar a palavra de Deus, entender que nós que fomos chamados, escolhidos segundo o propósito e decreto de Deus, amados, vamos estar apegados a títulos. Amados, quem escolhe e quem chama, e quem determina, e quem unge é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que me cabe a mim, amados, é eu crer no Evangelho vivo, da forma que foi pregado. Eu não quero alterar, eu não quero acrescentar e eu não quero tirar de modo algum nada do que está escrito. E aí a palavra continua dizendo aqui, olha só: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Agora aqui, ó, e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Olha que coisa maravilhosa, amados. Por isso que o juízo é isso, amados. Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não reconhecer as minhas palavras, já tem quem o julgue. E é exatamente isso. Porque, amados, todas as coisas estão encerradas debaixo do pecado e destituídos da glória de Deus. Então, a palavra do Senhor fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, somente nele, mais ninguém, amados. E a palavra fala assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai tem dito. Amados, o Senhor Jesus Cristo simplesmente veio cumprir a obra do Pai, o compromisso vivo que o Pai tinha conosco, amados. E o juízo de Deus, para quem crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, amados, é este: ele não verá a morte, mas ele passa da morte para a vida. Agora rapidinho aqui, João 5, 22. Como deixaremos de falar o que temos visto e ouvido? Não tem como, irmãos, porque esse evangelho é o evangelho verdadeiro, amados. João 5, vamos ler a partir do 20, né? Fala assim: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga. Coisa de louco, hein? Mas deu o Filho todo o juízo. E aí o Filho, ele declara: eu não vim julgar o mundo, mas aquele que não me receber já tem o juízo na sua vida. Resume o assunto, amados.
Nós temos que agora compreender, e a palavra do Senhor fala aqui, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amados, glória a Deus. Amados, os mortos ouvirão a voz. Como sendo morto ouviremos a voz de Deus? Estávamos mortos em nossos pecados, mas agora vivemos para a glória de Cristo. E aí eu digo, quando nós cremos agora então em Cristo Jesus, que Cristo Jesus nos pagou o preço pelos nossos pecados, nos justificou de todos os pecados, eu diria, Cristo pode vir agora, porque em Ti eu vou para a glória contigo. Aí sim, amados, no sacrifício vivo de Cristo Jesus, amado, e o sacrifício de Jesus Cristo, amado, me fortalece. E eu estando forte, amado, o pecado não pode estar em mim. À medida que eu me encho da graça, à medida que eu me encho de Cristo, amado, o pecado não permanece. Por isso, amados, que eu digo para a amada igreja, a graça é difícil, porque é difícil nós nos mantermos cheios. Eu posso chegar aqui 6 horas da manhã um dia e começar a orar o dia inteiro. Chegar à noite eu vou estar lá pulando, oh glória a Deus, eu posso manifestar aqui e ficar feliz naquele dia, mas no dia seguinte quem sabe como eu vou acordar? Será que eu vou permanecer a minha vida toda dessa maneira, amados? A questão não é um dia, a questão são todos os dias, a questão é a eternidade. A questão é o tempo, amados, que nós estamos vivendo dia após dia aqui na terra. E o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, amados. E esses tempos, amados, difíceis, é um tempo em que o Evangelho, por muitas e muitas vezes, tem sido confundido. Nós temos que viver dia após dia confiando e crendo no sacrifício vivo do Senhor Jesus Cristo em favor de nossas vidas, amados. É isso que nos cabe. E nos enchermos, então. Nos enchermos de quem? De Cristo. E a palavra do Senhor fala aqui, em verdade eu digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha coisa maravilhosa, amados. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho do homem, mas digo isso para que vos salveis. Aleluia. Amados, a palavra mostra para cada um de nós que o Senhor é a vida. E um versículo que eu gravo no coração, amados, eu escrevo na tábua do coração, João 5,39, fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, amados. Amados, nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que meditar nela, nós temos que estar unidos, meditando juntos, amados. Amados, Deus escolhe às vezes os pastores, eu creio, para que possam examinar e trazer à igreja o discernimento. Mas, amados, o que Cristo está mostrando através da revelação, eu creio, profética assim, né? O que Deus quer para nosso corpo não é um pastor, não são somente o pastor exaltado, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Não é um pastor, mas o pastor é definido, é o pastor Jesus Cristo que reúne, que congrega, que une. Não é a palavra que procede de um homem, mas a palavra que procede do próprio Deus, amados. E é por isso que eu digo, amados, que o propósito que Deus levantou essa vigília, amados, é para que a vida de cada um dos irmãos possam fazer parte disso, irmãos.
Mas nós temos que crer nesse Evangelho e qualquer outro Evangelho que seja pregado. A palavra só fala que ainda que o anjo do céu desça e pregue outro Evangelho, seja anátema, seja maldição. Difícil, amados. É difícil, amados. Mas, amados, o que resta a nós é crer, confiar. O juízo e a justiça de Deus já vieram, já está em nós. Para nós que cremos, juízo simboliza a vida eterna, mas para aqueles que não creem, já estão condenados. Então não é eu que determino, não é a palavra da boca que procede da minha boca que determina. Porque assim como falaram para a irmã Renata, falaram para mim também, você vai para o inferno. E eu dizia assim, eu vou para o inferno sim. E a senhora vai comigo porque a senhora está falando. Eu falava assim, até que eu respeitava um pouco a senhora, né? A senhora vai comigo. Mas é verdade, uma roubação que vinha, você vai para o inferno, tia, você está com a chupeta do diabo. Eu falava assim, eu queria até pôr a mão na minha cabeça para ver se alguma coisa. É verdade mesmo. Aí eu sei que eu falo assim, eu vou, mas a senhora vai comigo. E eu falava, é verdade, eu falava assim, eu vou pegar no seu pé. Eu era meio doido de cabeça, mano. Agora, a senhora vai comigo, porque a senhora está me condenando. Engraçado, né? Como que é? Eu acredito que o próprio Satanás, né, ele vai falar esse tipo de coisa, sabia? Você não condenou? Eu estou te condenando, safado. É tipo assim. Agora, teve misericórdia? Então, terei misericórdia. Amados, misericórdia quer e não sacrifício. Vamos cravar, só para finalizar, amados. Né? Eu fico feliz quando Deus fala dessa forma, porque eu sei que é Deus mesmo que fala, né? Não sou eu mesmo, né? O pastor me deu que é uma porcaria, viu? Só Jesus na causa, né? Nós homens somos limitados, amados, mas a misericórdia do Senhor ela é infinita e Ele nos escolheu, né? Agora, algumas pessoas, mas por que Deus te escolheu, amados? Olha, para ser sincero, amados, nem eu sei responder isso. Eu só sei que o amor de Deus é de eternidade a eternidade. E a palavra do Senhor fala que Ele chamou as coisas vis e desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que são aos olhos do mundo, amados. Oséias 6, vamos cravar esse versículo no nosso coração. Oséias 6,6 diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Né? Ele não quer sacrifício, Ele não quer obra, né? Ele não quer nada, né, esplendoroso, não. Ele quer misericórdia. À medida que eu tiver misericórdia, é a medida que eu receberei misericórdia, amados. Então que nós possamos compreender esta palavra na profundidade, na altura, no comprimento e na largura, que possamos compreender, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Da mesma forma, lá no livro de Mateus, capítulo de número 5, se não me engano, Mateus 9, que nós lemos, que fala aqui: misericórdia quero e não. Ide e entender o significado de misericórdia quero e não sacrifício. Amém? Em nome de Jesus Cristo, coloque-se de pé. Amados, com esse estudo aqui, nós finalizamos agora um período, finalizamos esse período desse estudo que Deus falou. Deus está falando conosco desde o início do ano, com essa mesma base, com esse mesmo fundamento, amado. E é maravilhoso, Então que os irmãos possam resgatar mesmo. Às vezes, amados, e até eu mesmo assisto as pregações que a gente ministra, para poder escutar e para poder marcar, para poder ouvir, marcar na Bíblia. Não pensa que eu fico lá marcando e tal, não, amados. Que o Espírito Santo é Ele que fala, amado. Só que nós temos que crer, temos que viver dessa forma. E o Espírito Santo agora quer usar a vida dos irmãos. Então, a partir de semana que vem, amém? Já na vigília, das 9 à meia-noite, agora, na próxima sexta-feira, a ministração da palavra está incumbida não ao pastor, mas a todo o corpo de Cristo.
Então que vocês já possam estar entrando na presença do Senhor, que vocês possam estar buscando ouvir a voz de Deus, que vocês possam vir transmitir a palavra. Assim como a palavra do Senhor fala que quando o Senhor Jesus Cristo entrou na sinagoga e foi lhe passado o livro de Isaías, e ele leu aquele livro diante daquele povo, o próprio Cristo Jesus também ele era pregador da palavra. Então faça você também um pregador da palavra, né? Em nome de Jesus Cristo, amém? Seu Deus e Pai, como diz o Evangelho, Pai, eu oro a favor do Teu povo e da Tua igreja, Pai, para que a palavra, Pai, que for ministrada, Pai, bem sabemos que não pelo homem, mas pelo Teu Santo Espírito, Pai, tem nos ensinado e nós compreendemos o que é o Teu juízo e a Tua justiça para aqueles que creem, Pai, por amor do Teu santo nome, Pai, nós cremos no sacrifício e fazemos valer aqui em nossas vidas, Pai, por isso bem sabemos que fomos perdoados de todos os nossos pecados, Pai, e que nossos nomes estão escritos no livro da vida, Pai. Bem sabemos, Pai, que não permanecemos no pecado, porque agora, Pai, o Cristo Jesus, Pai, está em nossas vidas, mas, Pai, continua dia após dia nos fortalecer, Pai, porque bem sabemos que nossa luta não é apenas um dia, mas é todos os dias e constante, Pai, e nós estamos dispostos a prosseguir e a caminhar no caminho ao qual Tu nos chamaste, Senhor, Pai, em obedecer a Ti, Pai, em ouvir a Tua voz, Pai, em assim também, Pai, ter um compromisso vivo para contigo, Pai, e assim, Pai, estar no Teu juízo e na Tua justiça para todos sempre, porque o juízo e a justiça de Deus para aqueles que creem é a vida eterna, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz o Evangelho, ministra a Sua bênção, Pai, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, amém e amém, glória a Deus, amém, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, como será a luta, está no Senhor, amém? Aleluia. Eu quero convidar a igreja, amém? Assim como a palavra do Senhor fala que todos que estavam reunidos tinham apenas um coração, e a palavra do Senhor fala que eles vendiam tudo o que eles possuíam, amados, entregava aos pés dos apóstolos do Senhor. Eu quero convidar você, amado, a você entregar o que você tem de mais precioso, que é a sua vida diante da presença do Senhor, do verdadeiro pastor, e oferecer como sacrifício vivo, e oferecer de coração. Pai Santo, diante de Ti, Pai, temos ouvido a Tua voz, a Tua palavra, Pai, durante este ano todo, Pai, e bem sabemos que a Tua palavra é a verdade, Pai, e nós vivemos na verdade porque estamos em Ti, Pai. Pai, glorificamos o Teu santo nome, Pai, pela unidade, pelo corpo de Cristo, Pai, porque nós temos vivido, Pai, e quebrado as cadeias, Pai, os grilhões, sim, Pai, porque bem sabemos que por muitas e muitas vezes, Pai, o inimigo inventa para que haja divisão em nosso meio, Pai, mas sobretudo, Pai, Tu tens vencido em nosso meio, Pai, e é a Tua glória, é o Teu poder, Pai, que está sobre nós, e nós estamos firmes em Ti, Pai, e prosseguiremos unidos para a glória e para a honra do Teu santo nome. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, diante de Ti, Pai, nós, a Tua igreja, Pai, nos colocamos ante a Tua face, Pai, a oferecer as nossas vidas, Pai. Aleluia. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Como oferta, Senhor, sacrifício.
a graça, o amor vive em nós. Queremos declarar que o Senhor Jesus Cristo é a nossa vida, é a essência de tudo que temos, de tudo que somos. Bem sabemos que vem de Ti, é para Ti, Pai. Por isso, Pai, declaramos que Tu és a nossa vida. E sabemos que a vida está em Ti, Pai. A vida está em nós, na Tua igreja, para a glória e para a honra do Teu santo nome, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Sua presença vivendo.
Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu seja louvado ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Está ofertando a casa do Senhor, amém? Cada um tem que ter seu propósito do coração, do que esteja, tem necessidade. Glória a Deus. A palavra foi ministrada, né? Nós temos que guardar nosso coração, entender ela, o que nós precisamos muito aprender o que está sempre ligado pelo Espírito, né? Nós devemos estar sempre olhando as Escrituras, né? E também eu vejo assim, né? Eu passei a palavra ali logo no início, né? Nós devemos sim estar aprendendo a mais as coisas de Deus, né? Porque se nós olharmos para trás, né? Que a palavra foi ministrada e a gente deixa, entra com um ouvido e sai do outro, né? Então nós temos que guardar nosso coração para que ela venha se cumprir, né? Nossa vida, né? Glória a Deus. Senhor, Deus Pai, obrigado, Senhor. Aqui está, Senhor, a oferta dos dias do Senhor. Senhor, devido à abundância, Senhor, aos teus filhos, Senhor, porque aqui, Senhor, há vencedores, Senhor, não há, Senhor, a tua palavra vem ministrada, Senhor, ela vem fortalecer mais o nosso espírito, Senhor, que venha, Senhor, pela tua palavra, Senhor, venha fortalecer a vida dos ministros, Senhor, repreende todo mal, todo devorador, Senhor, e todo ofertante da tua casa, Senhor, Senhor abençoe em nome de Jesus, Pai. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, Senhor. Senhor, obrigado. Também nós damos a oportunidade, amém? Nós vamos querer dar uma palavra. Amém? Louvar o Senhor. Amém. Essa palavra para o amém? Nós estamos aqui já. Nós estaremos orando, amém, amados, em favor da vida da nossa amada irmã Renata, que está indo ao Brasil. Hã? Amém. Falei com a minha irmã hoje, ela pediu para a igreja para a gente orar por ela, né? Pelo irmão também, que foi promoções, né? Estou sendo empurrado nos deles, né? E eu falei que para a igreja que eu sou para orar por ele, receber, né? Mas eu como a igreja, amém. tem poder, né? Glória a Deus. De se atender. Então eu falei que ia trazer, né? De orações da igreja, para nós todos podemos orar por ele. Amém. Como é que é o nome dele? Paula e Júlio. Paula e Júlio, né? Amém. Amém, mas vamos estar intercedendo por favor da Paula e do Júlio. Eu quero convidar a igreja a estar de pé. Amém. Depois nós estaremos orando pela favor da nossa amada irmã Renata também, que estará indo ao Brasil também nessa próxima terça-feira. Amém, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar pela Paula e pelo Júlio também. Amém, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós como igreja, Pai, a igreja de Cristo, Pai, bem sabemos, Pai, que tudo que vem de Ti, torna para Ti, Pai. E bem sabemos que Tu, Pai, pela Tua infinita graça, Tua infinita misericórdia, Pai, foi nos dado a nós, Pai, o poder sempre, Pai, de termos feito chamados filhos de Deus, Pai, e nós o cremos, Pai. E como igreja nós oramos unânimes agora em favor da vida da Paula, Pai, do Júlio, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Bem sabemos que todas as provas e todas as tribulações que por muitas vezes sobrevêm sobre nossas vidas, Pai, elas sobrevêm para que nos possa atrair a Ti, e bem sabemos, Pai, que a Tua mão, Pai, está, Pai, estendida sobre as nossas vidas, Pai. Mas bem sabemos, Pai, que no momento que passamos, por muitas vezes não podemos compreender, Pai, devido, Pai, à falta de entendimento que nós mesmos, por muitas vezes, temos, Pai. Mas, Pai, nós bem sabemos que Tu és aquele, Pai, que traz, Pai, a revelação às nossas vidas, Pai. Tu és aquele que traz o conserto, Pai. Tu és aquele que traz a restauração e a vida, Pai. Por isso nós rogamos em favor da vida da Paula e do Júlio, Pai. Estenda as Tuas mãos poderosamente sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai. E assim se cumpra, Pai. E o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai. E os Teus filhos possam ser estabelecidos, Pai, na rocha, Pai, que é sua, Senhor Jesus Cristo, Pai. E que haja vida, Pai. E vida em abundância sobre a vida do Paulo, da Paula, Pai, e do Júlio. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai. Damos graça, Pai. E abençoamos, Pai, a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua presença, Pai, esteja sobre a casa, sobre a vida, sobre o lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria convidar o irmão Renato também para estar aqui à frente, que a igreja também estendesse a mão em favor da vida dela, amém? E nós estaremos orando e intercedendo em favor da Renata, que estará indo ao Brasil, amém? Nessa próxima terça-feira, amém? Seu Deus e Pai, diante de Ti, Pai, oramos agora unânimes em favor da vida de sua filha, Pai, que está retornando ao Brasil, Pai. Nós oramos e rogamos que Tu possa guardar, Pai, livrar de todo mal, Pai. Acampa os Teus olhos ao redor, Pai, que a Tua filha, Pai, vá com tranquilidade, Pai, ao Brasil, Pai, glorifica o Teu santo nome, Pai. Voltando agora de uma forma diferente, Pai, voltando da forma lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, Pai, como parte do corpo vivo, Pai, o corpo de Cristo, Pai. Nós bem sabemos que a Tua filha vai, Pai, segundo o seu desejo, segundo o propósito que Tu mesmo estabeleceste, Pai. Conduza a Tua filha debaixo da Tua graça, Pai, na segurança, Pai, que Tua filha possa encontrar, Pai, um lugar, Pai, a Tua casa, Pai, a casa chamada casa de oração para todos os povos, Pai, e que ali, Pai, a Tua filha, Pai, possa glorificar o Teu santo nome, Pai, e testemunhar das grandes bênçãos, Pai, dos grandes feitos que Tu, ó Senhor, tens feito sobre a vida da Tua filha, Pai, e assim também ela seja um instrumento vivo, Pai, sobre as Tuas mãos, Pai, e que ela possa, Pai, glorificar o Teu santo nome, dia após dia, pela vida, Pai, dela, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos como igreja e abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Marcos, só lembrando então, sexta-feira, das 9 à meia-noite, né, nós estaremos reunidos. E também sábado que vem, amém? Os obreiros estarão ministrando a palavra através do Espírito Santo, que os irmãos possam estar se fortalecendo. Peço perdão, né, pela minha ausência. Amanhã nós estamos indo para Canagala, especificamente, né, mas os domingos, então, é um momento que você vai ter com a sua família, com a sua casa. Né? Os irmãos têm a liberdade de estar aqui também, os obreiros estão aí para atendê-los. Né? Os irmãos têm a liberdade, né? Algo que o Senhor tem nos ensinado, que a casa do Senhor é a casa chamada casa de oração para todos os povos, mesmo que nós somos os povos do Senhor, a quem Deus escolheu, a quem Deus chamou. Quero glorificar o nome do Senhor pela vida. Nossos irmãos estão nos assistindo a Peru, Paraguai, Bolívia, Argentina, tem irmãos de tudo quanto é lugar agora. Está quase para 800 acessos, glória a Deus. E os irmãos de Angola, principalmente os irmãos de Angola, que a gente sabe que lá em Angola, né, o pessoal, nós temos vínculo lá, né, e os irmãos lá, né, que realmente o Senhor possa estar abençoando dia após dia. Nós estamos aqui nessa nação do Japão fazendo a obra, mas que a palavra do Senhor fale fortemente ao coração de cada um dos irmãos, nossos irmãos do Paraná, nossos irmãos, todos os nossos, né, pastores, amigos, pastor Fernando, pastor Mamoro, pastor Javier, todos os pastores, pastor Robson, né, o pessoal nosso da Nipo, né, que com o mesmo coração, o mesmo propósito. Que Deus abençoe, estamos aqui estabelecidos e que possamos estar unidos nesse mesmo propósito. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a igreja esteja sempre orando e intercedendo, né, neste propósito. Nós estamos buscando ser cheios do Espírito Santo. Né? Ontem foi uma grande bênção mesmo. Né? Eu vejo que algo começou a mover novo e finalizando, né, esse processo, né, que nós passamos, esse estudo, né, do chamar, do ouvir, do ter o compromisso e agora do juízo de Deus, amados, né, finaliza e complementa, né, o que nossa compreensão mesmo, né, da qual o Espírito Santo quer nos revelar, mas que nós possamos dia após dia caminhar e prosseguir. Então, sexta-feira que vem, das 9 à meia-noite, vigília de segunda hora, segunda vigília, né, e a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus Cristo veio próximo da segunda vigília da noite, né. Então vamos estar atentos, né? Vamos estar atentos. À meia-noite ouviu-se a voz do noivo, quem sabe, né? Quem sabe, né? Nós ouvimos a voz do noivo, né? E aí na terceira hora o noivo chega, né? Nós tornaremos esposa para a glória de Deus. Uma alegoria, logicamente, no sentido que nós estamos aqui, mas nós sabemos que isso realmente vai acontecer, né? Próximo da meia-noite ouviu-se a voz da esposa. Então, vamos escutar a voz do Senhor, orar, estar no mesmo propósito, comunhão, em oração, nos enchermos do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amanhã, né, os irmãos possam estar orando intercedendo, estamos indo para Canagala, estamos indo para ministrar a palavra do Senhor e abençoar nossos irmãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, como nesse Evangelho vem sua bênção, sua voz sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Pai, rogo que tu possa guardar e livrar-nos de todo mal. Pai, assim levar e conduzir os teus filhos com paz e segurança aos seus lares, Pai, que os teus filhos possam ter uma noite tranquila, Pai, de sono, Pai, que tu possa guardar as nossas vidas, Pai, para a glória e para o teu santo nome, Pai. Obrigado pela unidade, Pai, pelo teu corpo, pelo corpo de Cristo, Pai, que tem tido um só coração, Pai,
e tem lutado em um só propósito. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, a tua bênção já está sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Pai, e nós glorificamos e bendizemos tudo que nós temos por direito adquirido, do que carrega o nosso nome, do que é conhecido como título por nosso, é bendito em ti, Pai, e tudo é para ti, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, nós oramos, amém e amém. Estenda suas mãos aos céus. E a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja não somente no dia de hoje, mas para todos sempre, com toda a igreja e todos nós juntos em uma só voz, em dizer amém. Deus abençoe e fique sermão na paz.